Acho que não, né? Acho que só nós, né? Tá. Então vou começar se for alguém entrar aqui, daí eles coparticipam. Qualquer coisa também aí, se você quiser adicionar de novo algum ponto aí. Uhum, beleza, então. Então, vou começar pelo conceito do que é essa fase agora, tá? Então, Hum, passando da apresentação do business case, do escopo do projeto, onde a gente fez aquele estudo se é viável ou não entrar com o projeto, né? A gente começa a avaliar a parte de conceito do produto. O maior objetivo do conceito do produto é basicamente avaliar se é possível uma solução técnica para aqueles requisitos do produto que o pessoal de inteligência de mercado propôs. Então, a maior carga de atividade dessa fase vai ser para engenharia e compras, uhum, tá? Então, aqui é onde vocês vão fazer o primeiro protótipo, em laboratório mesmo. O protótipo pode ser com impressão 3D e tudo mais, mas ele tem que ser funcional, tá? Então, a ideia aqui é validar o que foi apresentado como requisito do produto e, através desse relatório, desses testes, você vai informar para as equipes, olha, conseguimos chegar naquele requisito informado, não conseguimos, precisamos disso ou daquilo, tá? Então, até aqui, nós não temos ainda aprovado o investimento total do projeto, somente liberado o valor destinado para prototipagem, tá? Então, investimento para fazer aquisição de ferramenta, dispositivo e outros acessórios da produção, ou até de engenharia, ou de certificação, ainda não estão liberados. É liberado somente a parte de despesa para prototipagem mesmo. Então, seja serviço terceiro, etc. Tá? Então, o resumo dessa fase é basicamente isso. Tá? Então, vai ser uma fase com muita interação ali entre você e as outras áreas, principalmente inteligência de mercado. Então, a inteligência de mercado vai passar para você uma ficha com os requisitos que são interessantes lançar no mercado, né, que vai ser feita em conjunto com você e a Natália, e depois nessa fase você vai avaliar se realmente dá para chegar naqueles requisitos. O objetivo do checkpoint, então, com essa viabilidade técnica do produto testada através do protótipo, é liberar o orçamento para a realização do projeto em si. Tá? Então, até então, a gente tinha verba só para a despesa do protótipo, e agora a gente tem a despesa liberada para fazer a questão de ferramental, certificação e etc. Tá? Então, esse é basicamente o início real do projeto, onde a gente vai realmente ter um escopo definido do projeto, vai ter o design congelado dele, então já vai ter aquela proposta inicial da Vilar com uma proposta de design, e você vai prototipar aquela proposta e verificar se é realmente viável ou não. Tá? Então, esse é o conceito dessa etapa, e para essa etapa a gente tem algumas tarefas mapeadas para engenharia. Até aqui tem alguma dúvida? não, tranquilo. Tranquilo, né? Então, a gente tem aqui para essa etapa 4 atividades macro, que é especificações técnicas, full prototype, relatório de testes de performance e plano de testes de campo. Tá? Então, começando pelas especificações técnicas, o que elas são? As especificações técnicas é basicamente fazer esse checklist junto com os requisitos técnicos e o que eu preciso para aprovar aquele requisito técnico. Então, lá atrás, a Natália vai chegar para você com essa planilha aqui, ó, que é o dos requisitos do produto. Então, aqui ela vai especificar qual que é a linha do produto, o subgrupo, a classe do produto. Você tá apresentando, Gustavo? Não estou apresentando minha tela? Não está vendo a minha tela? Ainda não. Putz, só um pouquinho. A gente não tá vendo sua tela, não. E eu tô super empolgado aqui. Não tem problema. Me avise quando vocês estiverem enxergando. Começou. Aí, beleza. Beleza. Não, tranquilo. Então, mas eu acho que na gravação vai aparecer. Vai ficar... Vamos lá. A Natália vai chegar com essa planilha aqui para vocês preencherem juntos, que é essa etapa anterior aqui. Então, ela vai elencar o que é requisito primordial para o produto, e vocês vão sentar e falar assim, olha, para fazer, por exemplo, esse atributo que é controle contra crianças, eu preciso fazer um teste, né, ou uma medição, ou alguma norma que
tal, né? Então, preciso fazer tal teste. Esse teste é o que vai entrar nas suas especificações técnicas, tá? Então, você vai fazer a avaliação de quais requisitos a Natália elencou lá atrás, né, para o produto, e você vai fazer essa avaliação. Olha, beleza, o produto precisa ser ele tem que ser aquela tecnologia IPv6, IPv4, contra molhabilidade. Beleza, preciso fazer esse teste então. Então, nessa especificação técnica, você vai estratificar basicamente o que vocês negociaram aqui atrás no MBB, nos requisitos do produto, e vai passar assim, olha, eu vou ter que fazer esse teste aqui para provar isso, ou dá para a gente abandonar esse teste porque eu já tenho a certificação desse componente. Tá? Então, é basicamente fazer um checklist do que precisa e o que não precisa ser testado, já por ser conhecimento interno ou já possui certificação, tá? E o que precisa ser testado e como. Então, na especificação técnica, você vai basicamente elencar essas atividades, esses pontos aqui. Então, coletar, analisar e compor os requisitos do produto, revisar os requisitos legais. Então, se o produto ele é hábil de ser certificado nacionalmente, revisar os requisitos de segurança, por exemplo, aquele controle contra crianças, etc. Revisar e concordar sobre as investigações de tolerância. Então, isso aqui um acordo que vocês fariam com a Aguilar, né? Então, sobre as tolerâncias para aquele tipo de produto, etc. Se for uma peça injetada, por exemplo. Revisar os requisitos e especificações de fabricação. Então, checar com a produção quais são os equipamentos hábeis para fazer a produção daquele material ou não, né? Então, se o produto, a produção, ela está hábil para garantir aquela tolerância que vocês estão acordando aqui em cima, tá? Então, se tem dispositivo nesse nível ou não. Criar especificação para software e hardware, então aqui a gente vai definir quais os softwares e as versões, etc., da plataforma, interface do meu produto, e um alinhamento com compra sobre a seleção dos fornecedores de prototipagem. Então, se já tiver alguns fornecedores mapeados, inserir essa demanda para eles, tá? Então, as especificações técnicas é basicamente isso, é um checklist onde a gente tem que checar, verificar essas etapas, ver se ela está condizente com a entrega do produto e se a gente vai conseguir mesmo entregar aqueles requisitos técnicos, tá? Então, até o momento, não temos um documento padrão para fazer isso aqui. Gostaria de ver com vocês como que vocês fazem essa etapa, se ela é documentada e como que é discutida. Eu vi que no SDAP vocês discutem bastante pontos desses que eu levantei, né? Então, sobre a especificação, a parte da plataforma, sobre a viabilidade dela ou não. Mas eu queria saber se, por exemplo, a fundo, separar, por exemplo, os testes e compactuar eles com as normas, se chega a fazer essa documentação. O ForPro 04, ele tem a verificação e a validação de protótipo e de lote. ForPro 04, né? ForPro 04. Se quiser, eu te anexo um aí. Por favor, pode anexar. Tá, aqui. ForPro. Aí ele tem todas o que a gente acha, ele é um formulário, vamos dizer, mutável, né? Porque cada produto tem um determinado checkpoint, checklist, né? Uhum. E o campo de análise crítica e de testes, onde se descreve os testes lá, né? Beleza. Então eu posso te mandar um exemplo, mas ele basicamente verifica o solicitado e o atingido. Ah, perfeito. Não, beleza. Então, é basicamente isso, tá? Nesse ForPro aí, vou dar uma olhada nele, mas essa é a intenção das especificações técnicas, tá? Então, se Deixa puder... eu fazer o seguinte, deixa eu só achar um aqui, Uhum, compartilho a tela, vou anexar aí, uhum. mas só para eu poder te dar uma explicação rapidinho aqui. Deixa eu compartilhar aqui contigo. Uhum.
Consegue ver aí, Gustavo? Sim, aham. Então aqui, ó, o produto, né? O seu checklist. Então, o que é isso aqui? Isso aqui foi verificação, tá? Não é validação, é verificação ainda de protótipo e desenvolvimento. Então aqui, ó, qual é o produto, né? O código desse produto. Data aqui, isso que eu te falei, isso aqui é mutável, tá? Dependendo do produto, esse checklist aqui à esquerda, ele muda, tá? Tá. Então, tipo de polarização, isolação de polarização, número de elementos, tipo de antena, largura de faixa, relação frente-costa, VSWR, ganho, a faixa de frequência, impedância, tecnologia, né? Bom, se você vem aqui e do lado de cá você vem fazendo os testes, né? Então, aqui, aqui eu ganho, ó, de 14 dB mais ou menos 1 dB, 14 dB mais ou menos deu 13.8, VSWR menor que 2.1, deu 1.4. E aqui, à esquerda, é uma análise crítica que ele descreve algumas etapas importantes, ou vamos dizer assim, o status do projeto, né? Então, o protótipo foi testado, aprovado, quanto à parte mecânica, característica elétrica. A antena 711 foi substituída pelo 712 devido a correções que precisaram ser feitas para atender a envoltória de polarização cruzada maior que 20 dB. Devido a algumas informações duvidosas no relatório de ensaio do Instituto de Pesquisa Espacial, enviamos a mesma antena testada anteriormente, CF714, para reteste. A mesma foi aprovada nos ensaios de certificação. Vídeo relatórios de ensaio anexo. Então, anexo com isso aqui tem os relatórios de ensaio, né? Sim, a família de antena ficou como CF14, 17 e 20. 14, 17 e 20 dB de ganho, respectivamente. Houve também mudança no número de elementos de cada modelo. Verificar ficha de validação, desenvolvimento e prototipagem. Né? E aí é assinado aqui pela engenharia. Né? Então, basicamente, esse aqui é o Pro 004. É o que a gente faz essa verificação aí, tá? Ah, perfeito. É exatamente isso, tá? A proposta aqui é exatamente essa. Então dá pra gente manter esse conceito, tá? Utilizar isso aí para fazer esse relatório de acordo ou de verificação do protótipo, tá bom? Como que a gente vai fazer, o que que a gente vai fazer, baseado no quê. Então eu acho que isso aí você já tem estruturado, dá pra gente manter, tá? Tranquilo. Você viu, ele é não só de protótipo, né? Ele também é de lote. Só muda o campo ali, mas basicamente é o mesmo checklist. Se tiver que colocar algo a mais, ele é inserido Fechou. nesse formulário aí. Beleza. Você pode anexar ele e jogar ele aqui para mim, por favor? Jogo, claro, tranquilo. Terminando aqui eu já jogo lá. Beleza. Eu vou fazer agora para não perder a atenção, tá? Não, tranquilo. Então, o relatório de teste de performance, ele está muito atrelado a essa especificação técnica, tá? Então, o relatório de teste de performance, ele é um vínculo com esse teste aí. Eu acho que dá até para a gente unificar os dois. Então, eu falaria como que eu ia fazer os testes, e esse relatório de teste de performance, eu falo lote a lote, qual que está sendo a performance do meu produto. Então, o que dá para a gente, por exemplo, adicionar nesse documento que você mostrou? Um campo ali para você fazer, por exemplo, análise do tempo, né, com o produto e o lote. Então, por exemplo, fiz a primeira prototipagem ali do meu Fully Prototype, né, que é a impressão 3D, bem robusto ali, mas eu consegui testar ele. Beleza, deu aqueles valores que você mostrou. Adicionar 2 ou 3 colunas ali para fazer um comparativo, qual que é a performance dele, lote a lote. Então, eu vou fazer um lote no DVT, que daí sim, eu tenho ferramentas prototipadas, mas ainda não são as ferramentas finais. Beleza, o meu produto ele já tem um design ok, né, muito parecido com o design final, mas ainda precisa de ajuste. Então, ele vai ter uma performance tal. No MVT, que é minha produção final, eu decido se eu vou ter que fazer aqueles testes de novo. Então, eu fiz alguma modificação, por exemplo, em uma antena, fiz a modificação em alguma placa de um lote para o outro, faço ou não faço? Tomo essa decisão se é necessário fazer, né? Elenco ali qual foi o valor encontrado para aquele lote específico e faz a homologação daqueles testes. Então, seria interessante reportar isso aqui checkpoint a checkpoint. Então, no conceito do produto,
a gente fazer a apresentação daquilo que você acabou de mostrar, só que para a versão do protótipo. Para o DVT, que é com as ferramentas já prototipadas, etc., eu vejo se é necessário fazer algum teste complementar para provar aquele meu protótipo. Então, se o meu DVT está muito próximo do meu protótipo lá, robustão, não tem necessidade de eu fazer um novo teste no DVT. Então, eu desci... Vou te comentar como é feito aqui. Eu acredito que é muito parecido com o que você está falando, tá? Uhum. Posso até depois compartilhar a tela aqui e te mostrar. Mas você viu lá que estava falando testes anexos, né? Sim. O que acontece? Lá para esse caso específico, né, cada produto é um teste diferente, mas vamos falar desse produto que eu te dei o exemplo. O que acontece? É feito os ensaios, né, lá no laboratório, e uma vez que os ensaios do protótipo, digamos que não teve ajuste, tá? Porque senão isso aí eu volto e vou ajustando até o protótipo ficar ok. Mas digamos que a meta foi atingida, ok? Uhum. Então, lá no Network Analyzer eu memorizo essa curva, por exemplo, essa curva de ganho, que é um dos testes, tá? Tinha ali a curva de ganho, curva de VSWR, mas vamos falar a curva de ganho. Então, fica lá, ganho por frequência. Então, fica memorizado esse gráfico lá no Network Analyzer, tá? Quando a gente faz o primeiro lote, naquele mesmo formulário, você viu que tem um campo lá, protótipo e lote, validação e verificação. Então, vou lá para verificação do lote. Então, põe um xizinho lá e faço o mesmo teste e comparo com a curva do protótipo, tá? E aí é um pass-fail, né? Sim. As curvas são sobrepostas e aí verifica se o lote passou ou não passou, tá? Se precisar de algum ajuste, então ele é ajustado, volta de novo lá no teste novamente, pass-fail. Uma vez que ele passou esse lote, ele é memorizado também, e aí o network, não lá do laboratório, mas o network da linha produtiva. E é memorizado lá nesse network da linha, e eu faço para eles o que a gente chama de antena mãe ou produto mãe, tá? Que nada mais é um produto que foi ensaiado por mim lá no laboratório e obteve a curva, digamos, padrão de resposta que precisaria. Então, essa antena mãe e esse gráfico fica memorizado no instrumento aqui da linha de produção. Então, toda vez que eles estão fazendo um lote, aí dependendo do produto, ou é testado 100% ou por amostragem, eles levam lá, colocam o equipamento do produto no network e compara com a antena mãe ou com o produto mãe. E tendo alguma dúvida, o que ele faz? Eles tiram o produto sob teste, coloca o produto e verifica se por acaso não é nenhuma descalibração no instrumento e tudo mais. Então, por exemplo, colocou o produto mãe, ligou o instrumento, viu que está tudo ok, aí então eles me chamam e falam, deve ter dado algum problema no lote, tá? Mas sempre o que é feito? É memorizado no instrumento qual é a curva padrão do produto, que eu vou chamar aqui de produto mãe, né? Que a gente sempre fala que é o padrão, né? É o produto mãe. Então eles fazem sempre esse comparativo com o que está sendo produzido no lote e o que foi aprovado. É muito parecido com isso que eu estou propondo, tá? Dá pra gente manter essa metodologia, né? Não é bem tranquilo, porque primeiro eu faço protótipo no laboratório e faço esses ensaios. Primeiro lote, eu decido se eu vou fazer já na produção ou não, só que numa escala bem menor. O segundo lote eu já faço em escala bem maior e já com essas curvas já cadastradas nos meus equipamentos que vão fazer teste em linha. Tá? Então é bem parecido com isso aí, dá pra gente manter essa metodologia sem problema. Daí a gente só muda as etapas, ou quando que eles vão entrar. Tá? Então, por exemplo, eu vou fazer já esse protótipo no comecinho, né, e viabilizar o orçamento do projeto.
né? Então, cheguei com as minhas curvas ali nos requisitos apontados? Cheguei, beleza, está aprovado, a gente manda para frente o projeto e faz esse segundo protótipo, né, um pouco mais especificado, com alguns maquinários mais ajustados, faço esse teste de novo. Aprovou? Beleza, vou seguindo para frente, vou ajustando conforme necessário e faço meu lote principal na linha, que é para validar dispositivo, validar as receitas, as curvas que vocês cadastraram nos equipamentos e esse produto mãe também. Dá para a gente fazer dessa forma, o que eu acredito que dá para a gente unificar esse relatório de teste de performance com o nosso plano de testes e especificação técnica, que é isso aqui. Então, eu tinha lá atrás aquela planilha de relatório de testes, ou plano de testes, então dá para a gente unificar o relatório com o plano, tá? Então, onde aquela planilha que a gente está usando, esse For Pro, a gente só adiciona mais algumas colunas ali para a gente colocar o status de aprovação no decorrer do projeto. Tá? Então, não fazer uma ficha para cada lote, mas fazer uma ficha só, um documento só para o projeto inteiro. Então, colocar as informações ali de lote a lote para a gente verificar qual foi a performance e quais foram as decisões tomadas para ajuste, tá? Então, eu acho que dá para a gente unificar a especificação técnica com o relatório e com o For Pro, tá? Dá para transformar numa coisa só. O que você acha? Pode ser. Pode ser? Então, beleza. Vou colocar aqui como proposta, esses dois a gente já conversou, deixa eu colocar como mapeando aqui. Depois que você anexar ali, eu monto uma contraproposta e a gente conversa na revisão depois, tá bom? Então, o Fully Prototype é o que eu acabei de conversar com você. Então, ele geralmente é um protótipo bem robusto, ele não precisa estar no seu conceito final, principalmente de design. Então, a ideia dele é verificar, claro, o máximo de requisitos possíveis. Então, se for, por exemplo, avaliar se dentro do produto, ali dentro do housing, eu consigo colocar a placa, consigo colocar uma região de apoio bacana ali. Se conseguir fazer com impressão 3D, perfeito. Faz esses testes, já pega uma placa protótipo ali para vocês fazerem essa avaliação e roda, né? Então, para ter essa noção. Então, o Fully Prototype, o nome já sugere, então, é um protótipo funcional, né? Então, onde eu vou avaliar se realmente consigo chegar naquelas curvas lá. Então, eu acredito que o conceito dele vocês já aplicam, tá? Talvez não no momento que eu estou sugerindo, mas eu acredito que para vocês não tem problema nenhum esse conceito aqui e essa atividade, certo? Sim, eu não vejo problema não. Beleza. Então, o Fully, geralmente, qual que é a utilização dele, tá? Fazemos esses protótipos e mostramos até, inclusive, para os gestores, no caso de vocês seriam Douglas, para aprovar também o conceito do produto e mostrar para as áreas de comunicação, marketing, etc., qual que vai ser o conceito do produto e quais são as modificações necessárias. Então, é interessante fazer a montagem dele, mostrar quais são as dificuldades para a equipe. Então, lá na minha visita, eu apresentei um modelo de avaliação que chama Gemba. Então, o que daria para você fazer? Fazer essa mostra desses pontos críticos para essa equipe de projeto, né? Vamos falar assim, olha, os problemas de montagem estão aqui, os problemas, esse design vai ter esse problema aqui, então para todo mundo já sair dali já com um plano de ação. Então, geralmente fazia essa montagem ou na frente deles ou junto com eles ali, mostrando quais eram os pontos críticos, ou já deixa montado e apresenta, né? Por exemplo, faz 2 protótipos, deixa um montado e um aberto para mostrar quais são os pontos críticos. Então dá para a gente institucionalizar essa aprovação em conjunto, né? Não chega a ser uma formalização, mas é uma comunicação de você, né, com as outras áreas que não estão envolvidas tecnicamente no produto. Tá? Então dá para a gente testar isso aí, eu não vou colocar como uma entrega isso, porque é situacional,
mas eu acho que seria bacana e agilizaria a aprovação e o envolvimento do pessoal com o projeto, tá bom? Então, ó, tive um problema, que nem vocês falaram, tive que fazer magia ali para colocar a minha parte elétrica, eletrônica dentro do housing que o pessoal do design estipulou, né? Então, mostrar esse tipo de problema, esse tipo de dificuldade já no começo, porque daí eles vão trabalhando numa proposta, vão tendo ideias ali que talvez não surgiriam caso eles não enxergassem aquela montagem, tá? A gente geralmente bloqueia isso um pouco antes. A gente não deixa o pessoal do design fazer para depois a gente falar, não dá. O pessoal do design Em a gente faz conjunto, as né? reuniões juntos, Então, sempre lá vamos dar o exemplo das últimas antenas ali, né? Essa linha nova. O Aguilar perguntava, Roger, dá para fazer isso? O Aguilar tem que ser um pouco maior, tem que ser um pouco menor. Dá para fazer, mas aí a gente tem que jogar nos braços, não no housing, né? Então a gente geralmente não deixa chegar nesse ponto de faz o protótipo para ver que dá o problema, sabe? Sim. Já faz antes, né? Não, certo, exatamente. Mas aí algumas coisas a gente acaba pegando, né? Por exemplo, questão de parafuso, principalmente. Sempre uma coisinha ou outra, então. cara. Mas sempre o menor dos problemas. Sim. Não, mas tranquilo. Isso é tranquilo, tá? Então, o Full Prototype a gente vai colocar nessa etapa do projeto, né? Então, até aqui, a verba necessária para fazer prototipagem, impressão, terceirização para outras empresas, vocês levantam no começo do projeto como uma área separada. Porque a ideia é que esse orçamento seja liberado já depois do checkpoint de viabilidade para você fazer essa prototipagem. Então, digamos, preciso de 30 mil para fazer a prototipagem. Beleza, então só esse 30 mil vai ser liberado e os outros, por exemplo, os outros 500 mil, 200 mil para todo o projeto vai ser liberado após a aprovação do FULI, tá bom? Então, fechou. E a última atividade que a gente tinha mapeado aqui é a de plano de teste de campo. Então, você me informou que o teste de campo é você que puxa, né? Que pegar produto, dá para os colaboradores, para alguns clientes. Eu costumo fazer isso. Claro que isso às vezes não é aplicável em todos os produtos, né? Mas em alguns sim, né? Então, quer dizer, deixa eu ver se eu consigo aqui te mostrar só um minutinho, só pra você ter uma ideia, você me fala se é isto ou não. Só um minuto, tá? Como é que nós estamos no tempo aí? Nossa, tranquilo. Tem meia hora ainda no nosso cronograma. Só abrir o Google Earth aqui só pra só. Não, tranquilo. Compartilhar aqui. Vamos por partes aqui, mas só para você tentar entender onde que eu quero chegar. Claro que não é aplicável a todos os produtos, né? Você consegue enxergar aí? Não? Consigo. Sim. Então aqui claro, é feito os cálculos, né? E depois eu jogo aqui no software, faço a simulação. Isso aqui é aquela antena TV2, tá? Eles chamam em Y ali, né? Mas aqui eu estou simulando apenas os braços dela, né? Aqui é a impedância, o VSWR, né? Vamos chegar aqui que é o deixa eu achar aqui. Aqui eu cheguei no diagrama de radiação, né? Aqui tá no cartesiano, mas o ideal é, deixa eu ver se aqui, tá polar aqui, tá vendo?
Então aqui a gente tem o diagrama de radiação, para onde a antena está esticada e tudo mais. Então, poxa, a gente faz essas análises, aqui é uma simulação computacional, e faço também o teste no laboratório, onde a gente levanta aqui os gráficos polar, né? E aí eu sei se a antena vai funcionar ou não. Inclusive eu instalo, faço o teste prático, né? Então faço o teste laboratorial e o teste prático. Só que aí o legal pra gente aqui seria, por exemplo, visualizar o que os usuários, né, vão ter de percepção. Então olha aqui, ó. Aqui só para você ter uma ideia, Gustavo. Que está mapeado, por exemplo, claro, eu mapeei aqui na nossa cidade, porque eu tenho um acesso mais fácil, né? Uhum. Mas, por exemplo, já fiz várias viagens, por exemplo, a São Paulo, Rio de Janeiro, quando a gente implantou a televisão digital no Brasil. Então a gente saía com o caminhão baú, onde eu tinha todos os meus equipamentos de teste dentro do caminhão, né? Com o mastro, né? O tripé, ele articulava. Então a gente mapeava a cidade, né? E vinha fazendo, por exemplo, círculos concêntricos ao redor aqui das torres de transmissão, né? Lá em São Paulo e no Rio, para determinar a performance daquela antena digital, né? Hoje, claro, fizemos aqui em Maringá, porque hoje a gente já tem o sinal digital no país todo, né? E aí eu peguei aqui com os próprios colaboradores. Então, o que eu fiz aqui, Gustavo? Ó, eu tracei, inclusive, em outras cidades, né? Que é uma cidade vizinha, né? Outras cidades aqui, distâncias ao redor da torre. Então, aqui, ó, nesse ponto aqui, estão concentradas as torres de TV, né? Você tem aqui a diferença de elevação, né? Claro que a gente tem aqui, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, né? Você tem aqui, ó, o perfil de elevação, né? Uhum. E a gente vê como que essa antena está se comportando, ou seja, então seria a percepção do usuário aqui, Gustavo, da antena, tá? E aí eu comparo geralmente com a antena que ele já tem em casa, tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, por exemplo, as pessoas, essa aqui é uma planilha de teste, né? Então, olha só, eu mapeei os canais na região, qual é o modelo da antena dele, quais canais ele pegou com a antena dele, ou pega, né? Uhum. Depois com a antena de teste 1, com a antena de teste 2, aí depois fazer busca de novos canais com a antena de teste 1, teste 2, colocar quem fez o teste, as observações, né? Tipo, o canal 23 não pegava, agora pegou congelando, ou, entendeu? Alguma coisa que ele julgue necessária, né? A data, né? A coordenada GPS, justamente para a gente poder fazer isso aqui, né? Então é como o pessoal de marketing chama, é como se fosse um focus group, né? Só que mais voltado para a engenharia. Por quê? Porque isso aqui me valida os testes laboratoriais, tá? Então, Entendi. nesse caso dessa linha nova de antenas, nós fizemos isso. Nós mapeamos a cidade inteira e fomos jogando pontos diferentes, né? Para poder validar aquele teste laboratorial, né? Isso vocês estão fazendo somente para antenas ou vocês conseguem fazer, por exemplo, para o Não, eu Smart faço, por Box? exemplo, com smart box, faço com conversor, né? Claro que são outros tipos de teste, né? Sim, Não sim, é esse, claro. de padrão, de perfil de elevação, localidade, né? Uhum. O teste de campo que eu estou sugerindo é exatamente isso aí, tá? Qual que é a frequência que vocês fazem? Faz para 100% dos produtos? Qual que é a relação aí que vocês têm praticado? Bom, às vezes não é 100% de produto, porque, por exemplo, que nem aquela que eu te mostrei no 4Pro 04, é uma antena de quase 3 metros de tamanho. Então, aquilo ali o cara precisa colocar numa casa, num mastro, numa torre, né? Não dá para qualquer um instalar. Entretanto, o que eu faço? Quando eu lanço um produto assim, eu tenho alguns clientes que são parceiros, alguns instaladores parceiros, e eu mando para esses caras fazerem o teste e me darem um feedback. Entendeu? Uhum. Então, E qual que é o critério que você usa para fazer ou não fazer? o teste Isso. ou o critério Man- que eu escolho as pessoas. Não, para fazer o teste. Fazer ou não fazer. Eu
geralmente os produtos mais críticos, né? Por exemplo, antena de celular, eu sei que frequências mais altas costumam dar problemas justamente porque a atenuação no espaço livre é maior. Então eu escolho. Não, entendi. Antenas de celular, frequência mais baixa, atenuação no espaço livre é pequena, eu já não tenho tanto problema. Então eu não preciso fazer. Né? Conversor. Conversor, se tem alguma função, como por exemplo, o tanner de sinal é um tanner que a gente chama na linguagem técnica mais duro, ou seja, a sensibilidade dele é pior. Tá? Funciona, por exemplo, com sinais acima de menos 90 dBm. Eu mando. Tanners, fiz um conversor cujo ele é um tanner mole, ou seja, mesmo sinais débeis ele consegue decodificar. Eu não mando. Entendeu? Entendi, Então entendi. é o critério, não seria worst case scenario, se tem tem um outro nome, né? Que eu não me recordo agora, né? Não é análise de. Fiquei com Monte Carlo na cabeça, mas não é. É crítico, né? Esqueci o Uhum, nome disso que fala. Bom, você entendi. pegou, né? Me fugiu o Peguei. nome técnico aqui Uhum. agora. Não, tranquilo. E em relação a quem você manda, ou como que é feita a escolha? Para quem você... Eu estou há muitos anos na empresa, né, Gustavo? Então, basicamente, eu conheço todos os clientes, os instaladores, então eu sei quem tem conhecimento técnico e quem não tem, fazer o Uhum, teste, né? Então, geralmente, eu mando para parceiros que têm maior conhecimento técnico, porque se der algum problema, ele vai me reportar esse problema, porque tem gente que, às vezes, fica com vergonha de reportar esse problema, né? Então eu escolho uns caras que são bem parceiros e que têm capacidade técnica para fazer um teste e reportar. E claro que em produtos mais técnicos. Produtos entendi. menos técnicos, como por exemplo você viu de antenas de televisão, né? Cara, que aí a Dona Maria mesmo que vai instalar, então aí você tem que mandar para qualquer um, entendeu? Entendi. Agora, antena de celular, repetidor, que é coisa que um técnico vai instalar, aí eu já escolho pessoas que têm maior conhecimento técnico. Entendi. O que seria bacana é, por exemplo, ter que a gente sempre vai vincular com o nosso cliente final, né? Então, o plano de teste, ele tem que, para teste de campo, ele tem que estar bem vinculado com um outro tipo de teste que chama clínica. Então, a clínica é bem parecido com esse teste aí, só que a diferença é que eu comparo com a concorrência em um espaço só. Então, em vez de levar o meu produto para casa do cliente, eu trago o cliente para o meu stand de produtos, né? Então, para fazer essa escolha de clientes, eu tenho que colocar sempre lá. Eu coloquei que esse conversor digital, o meu cliente final, o que eu quero pegar ali, está entre 30 e 45 anos, mora em tal região, tal renda, tal categoria de classe social, etc. Então eu preciso mapear com esse tipo de pessoa, enviar para esse tipo de pessoa, porque é eles que eu quero atingir depois, entendeu? Mas isso aí, Gustavo, é feito, mas é o pessoal do marketing que faz. Eles que fazem, né? Eles Uhum. que fazem, eles mandam para Exato. focus group que eles fazem mesmo. Entendi. Esse que eu faço, esse teste que eu faço, ele é além desse, né? Ele é um Uhum. teste para engenharia. É porque eu quero saber qual foi a percepção do cliente. E às vezes tem coisinhas que nós que projetamos o produto, não nos atentamos e quem está instalando às vezes, né, faz de uma outra maneira que você pode pegar algum bug, né? Uhum. Então esse teste que você acabou de comentar, o pessoal do marketing que faz isso. Tá. E a Natália, não sei se o Bruno também, mas a Natália eu tenho certeza que fazia isso, ela enviava pro pessoal, tá? Os produtos. Não, beleza. A ideia é fazer separado Ela mesmo. trazia, como por exemplo o Modem Móvel, trouxe o pessoal do Uber para fazer teste, entendeu? Uhum. Bacana. Show de bola. E outra coisa, quando que vocês fazem esses testes? Qual que é a etapa do projeto que vocês começam a fazer quando fazem? Esse aí, por exemplo, que você viu aí foi na parte de protótipo. O meu protótipo, né? Eu enviei pro pessoal, né? Você viu naquela planilha lá, quem é o executor, a data? Uhum. Então eles pegavam aqui o protótipo, eu dava um treinamento para eles para explicar como funcionava o produto, levavam para casa, fazia o teste e me devolvia
na data lá, e eu passava para outra pessoa, levava, fazia o mesmo teste. Bacana. Não, beleza. O que eu vou sugerir para vocês é a gente fazer esses testes de campos depois do lote DVT. Então você vai fazer o protótipo, vai ciclar no laboratório. O segundo lote que você vai fazer. Perfeito, Gustavo. A gente faz geralmente um lote de 10 ou 20 peças. O Bruno pode falar melhor isso aí. Uma vez que o produto, né, aí já não é mais protótipo, né, mas o produto, por exemplo, o housing já foi injetado, a placa já não é mais uma placa montada manualmente, sim montada na insersora e tudo mais. É feito um lote de 10 a 20 produtos que o pessoal aí, ali do comercial e do marketing escolhem os clientes para enviar. Aí ele já é do lote. Ah, bacana. Fechou. Tá? Não, Antes do lançamento. Isso, essa é a ideia, tá? Daí tem um tempo. Aí é o marketing que faz essa parte aí. Tá, beleza. Mas aí, por exemplo. O meu ele é só a parte técnica mesmo. Funcional, né? Tá tudo ok, funcional. Beleza. Tá. E quando você. Bruno? Você comentou sobre aquelas primeiras peças que a gente manda antes do lançamento, né, Roger? Isso mesmo. Gustavo, funciona assim. Antes do lançamento, e até para a questão de começar a movimentar o lançamento e prestigiar parceiros, a gente faz isso e assim, acaba sendo uma ferramenta comercial e de relacionamento, entendeu? Sim. Acaba utilizando esses testes e encaminhando essas primeiras amostras para os parceiros e no fim a gente acaba virando uma munição comercial para começar a movimentar e começar a gerar burburinho para o lançamento. Não, beleza. O que dava para você fazer, Roger, para avaliar a performance, era quando você faz o teu primeiro protótipo, por exemplo, fosse o full prototype ali, quantos que você faz por vez? Depende do valor, né, Gustavo? Por exemplo, essa das antenas, a impressão 3D ficou bem cara, nós fizemos uma de cada, né? Aquela antena que eu te mostrei no 4 Pro, aquela é uma antena onde a gente só faz alumínio, e o protótipo, eu não dependo de uma impressão 3D, eu não dependo de um terceiro feito tudo aqui, o valor dela é bem mais barato. Aí eu faço 3, 4, 10 protótipos, dependendo, tá? Então depende muito desse valor aí. Entendi. Dá pra gente fazer assim, ó, quando o valor for muito alto, quando a gente estiver já com ferramental, mesmo que prototipado ali, não na fase final, na fase de tryout, dá pra gente fazer esse lote de validação de design, onde a gente vai pegar alguns testes de alguns erros ali de ferramental e etc. com o fornecedor, e pegar esses modelos produzidos com essas ferramentas não 100% finalizadas no primeiro tryout e enviar para fazer esse teste de performance, porque daí a gente consegue pegar bastante. Sim, então isso é uma boa. Você pega o do primeiro tryout, já ia triturar a peça mesmo, manda. Isso, tá. Vou deixar como sugestão ali então no descritivo dessa atividade a gente fazer o envio neles do DVT, tá? Que é o Design Validation Test, que é a segunda prototipagem ali que a gente vai fazer. Beleza? Bom, então, só resumindo, né? Então, eu vou unificar a especificação técnica com relatório de testes de performance e o plano de testes, tá? Então, eu vou unificar isso. Então, para a gente ir acompanhando a validação de todos os componentes e do produto em si. O Fully Prototype a gente vai fazer ele logo no começo do projeto para avaliar os requisitos técnicos do produto. E o plano de teste de campo a gente vai institucionalizar ele no DVT, né, a princípio. Então, se for possível fazer uma prototipagem maior aqui no Fully Prototype e já enviar para os nossos colaboradores ou para alguns clientes para fazerem esses testes, perfeito. Mas vamos deixar fixado no DVT, que é onde a gente já vai ter mais recursos aí para disparar esses modelos para o pessoal, tá? Então, o teste de campo, basicamente, ele vai ser uma contraprova dos relatórios de teste, só que aplicado nos nossos clientes, num cenário mais real para a gente pegar e refinar um pouco mais o conceito do nosso produto. Então, apresentou esses requisitos aqui, basicamente a gente já
tem boa parte das informações para a gente fazer o CPPC, que é o segundo checkpoint. Tá? Então, claro, vai rodar bastante coisa aqui. Então, cotação, vai rodar desenvolvimento de fornecedor, tudo isso em paralelo, né? A solicitação de investimento. E fora as atividades que a gente tem que atualizar, que nasceram em outras fases do projeto e vão ser carregadas para outras fases para a gente ir fazendo atualização. Então, a Boom é um exemplo deles. Então, que a gente vai fazer a atualização nessa fase de conceito do produto também, tá? Mas ele não vai entrar no nosso sprint porque a gente já fez no sprint anterior. Beleza? Fechado. Então, como atividade ali pendente para vocês, tá? Especificamente para você, Roger, é anexar o relatório For Pro ali, o 04, tá? Já te anexo. Terminando o call aqui, eu já anexo. Fechou. E a parte... ainda para não perder o foco. Não, tranquilo. E, se possível, também anexar esse checklist do plano de teste de campo aqui, para mim, por favor, esse que você fez das antenas, para a gente ter um documento padrão. Que é um relatório de ensaios. Isso. Aquele que você vai mandar pro colaborador junto com o produto. Não, esse aí não é o mesmo do For Pro. O For Pro é de uma antena e esse outro aí é de outra. Não tem problema, pode ser, não tem problema. Essa planilha aqui, ela é bem... Deixa eu ver só um minuto aqui. Deixa eu ver aqui se eu acho para te mostrar. Só um minutinho, Gustavo. Não, tranquilo. Projeto aqui. Deixa eu compartilhar aqui. Ó, Gustavo, você consegue ver aí meu... Tô vendo. Tela, né? Isso. Tá, aqui, ó, por exemplo, esse aqui são os testes, tá? Então eu venho jogando os dados adquiridos no Network Analyzer para a gente poder traçar, que nem aqui o diagrama, né? Em plano, no cartesiano e em polar, né? Então aqui é a parte laboratorial. Então isso aqui fica tudo na pasta do produto, tá? Então, só um minuto. Aí tem aqui uns outros testes que são feitos, mas aí é que a gente usa o teste em laboratório acreditado. Basicamente é o mesmo teste que é feito, né? Só que feito aqui na câmara anecoica, né? Tá vendo? Ó, tirando os diagramas de radiação, relação frente-costa, ganho, tá vendo? Sim. Okay? O que da outra antena, né, da anteninha que eu mando pro pessoal, né? Então aqui eu tenho aqui uma referência de quem fez o teste, a data de entrega, quando que entregou, quando que tirou, né? E é uma coisa bem simples, é só aqui, ó, pegou o canal, não pegou e as observações, né? Aí eles me entregam isso aqui preenchido, tá? Aí então o que eu tenho? Eu tenho isso aqui preenchido. Agora, esse teste aqui é diferente daquele outro teste lá. Claro, não, são coisas diferentes. Coisa diferente. Qual que você quer? É esse simples aqui? Os dois. Pode colocar os dois, porque os dois vão ser porque assim, um é para validar o produto e outro para validar a aplicação, né? Dele no teu cliente. No caso, seria outros colaboradores. Mesmo os dois. Resumo
aquele teste lá, tá? Que eu te mostrei lá do laboratorial, ele tá, por exemplo, aqui, ó. Vou pegar uma aqui, tá? Uhum. Ó, ele tá aqui, ó. Tá ali na parte do INPE, né? Uhum. Exatamente. Então, ó, esse aí, então, esse que você está me mostrando que é o For Pro, você anexa lá nos requisitos técnicos, tá? No relatório de performance, perdão, no relatório de performance, e aquele outro que é o simples que você enviou para o pessoal da Aquário, que é o se pegou ou não pegou o canal, você coloca no plano de testes de campo, Tá. beleza? Daí aquele outro que é mais técnico, a gente vai sim utilizar, mas agora para exemplificação eu não vou precisar, tá? Esse que você fez no INPE, por exemplo. Claro, você vai anexar ele nos projetos ali no dentro do ClickUp, mas para fazer um formulário padrão eu não preciso dele, tá? Até porque vem de forma já padronizada se você for fazer em algum laboratório particular. Exatamente, exatamente. Eu acho que o ideal para padronizar é seguir aqui, ó, a linha do For Pro. Uhum. Lembrando que esses campos variam de produto para produto, tá? Não, isso tranquilo, isso tranquilo. Ele vai ser flexível do mesmo jeito que ele já está, tá? Uhum. Beleza. Não, é isso aí. É isso aí. Essa é a ideia, tá? Para esse ciclo aqui que a gente está falando como conceito de produto. Ficou alguma dúvida? Tem alguma sugestão, alguma coisa que você gostaria de incluir nessa fase de conceito do produto, ou elas estão todas englobadas aqui nessa etapa? Não, nunca tive problema com o For Pro, não. Acho que ele eu tô tá cobrindo tudo. Fechou então. Então beleza. Eu acho que essas são as nossas atividades então que a gente vai trabalhar nesse ciclo, tá? Eu vou avaliar esses relatórios que você vai me colocar aqui em anexo. Eu vou, se necessário, propor alguns campos a mais, igual eu fiz com a Bom e os outros, tá? E vou migrar ele para o template depois do projeto. E a gente dá uma conversada se precisa fazer mais alguma modificação ou se a gente pode aprovar esse conceito já. Beleza? Uhum. Beleza. Então é isso aí, pessoal. Obrigado pela presença de todos vocês aí. Como se eu tiver alguma dúvida, alguma demanda ali, eu contato vocês em particular depois. Beleza, combinado. Beleza? Obrigadão aí, Beleza, até boa mais. tarde para vocês. Tchau, tchau.